Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, 24 de julho de 2017. Estou aqui nas presenças do editor Ângelo Verotti e do repórter Marcelo Argachoy. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Tudo ótimo. Então beleza, vamos aos destaques do programa de hoje. Corinthians vence Fluminense e alcança 30 jogos de invencibilidade. Palmeiras supera Sport por 2-0 na Arena Pernambuco. São Bernardo traz empate de Porto Alegre contra o São José. São Caetano e Água Santa triunfam em compromissos pela Copa Paulista. Bom, então vamos começar o programa de hoje, mais uma vez falando a respeito de uma vitória do Corinthians, né? Nos últimos programas a gente começou aí falando do empate do Timão, mas dessa vez o Corinthians voltou a vencer, alcançou 30 jogos de vencibilidade ao fazer 1-0 no Fluminense, Angelão. 1-0 no Fluminense, o Corinthians deu um susto na torcida nas últimas duas rodadas, né? Com empate com o Atlético Paranaense no meio da semana também. E agora essa vitória que vem bem contra o Fluminense, uma grande atuação do Giovanni Augusto, né? Que estava mais de 160 dias sem jogar como titular. Estava esquecido praticamente, quase chegou a ser negociado, mas voltou, jogou bem, até o cruzamento pro gol do Balbuena foi dele. Então é bom, mostra que, esperando às vezes a oportunidade, acaba pintando isso daí. O Carille falou que vai recuperar o jogador, isso aí já mostra que está no caminho certo, né? E é importante, né? Um campeonato brasileiro longo como é o nosso, e um elenco quanto maior e mais qualificado, melhor, né? Então o Corinthians ganhou mais uma peça, uma opção agora, principalmente sem o Jadson por um mês. Ganha essa opção. Ótima torcida, abrir 9 pontos pro Grêmio, né? Claro, tem um jogo do Grêmio hoje à noite com o São Paulo, que agora os corintianos vão ficar torcendo pro São Paulo, né? Sem falar muito, mas vão ficar torcendo pro São Paulo para voltar pelo menos para 9 pontos. Um jogo que o Corinthians foi bem, o Corinthians soube segurar a pressão do Fluminense, principalmente na fase final, quando o Fluminense fez um gol que foi corretamente anulado, né? Por causa do impedimento. E o Corinthians é um importante resultado agora, dá moral para continuar. Pega o Flamengo agora pelo Brasileiro no final de semana, que é um jogo de 6 pontos, pode dizer assim, apesar da larga vantagem na classificação. Mas volta a dar uma moral para o Corinthians de novo, depois dos 2 empates. Muito esperava-se desse Corinthians como que ia se comportar sem o Pablo, né? Jogador que vai ficar aí 6 semanas sem jogar por causa de uma contusão na coxa, e também sem o Jadson, como você citou, por causa de umas fissuras na costela no jogo contra o Avaí semana passada. Marcelo, o time do Corinthians, na sua opinião, se comportou bem? No fim ainda acabou tomando uma pressão do Fluminense natural, né? Jogo no Maracanã, mas conseguiu manter o resultado. O time do Corinthians, apesar dos desfalques, ele conseguiu jogar da forma como vinha jogando. Mesmo com a entrada do Pedro Henrique no lugar do Pablo, com o Giovanni Augusto no lugar do Jadson, o time manteve o padrão de jogo que consolidou essa excelente campanha até aqui no campeonato. E foi por isso que o Corinthians conseguiu sair com a vitória, porque o Fluminense veio a campo sabendo como o Corinthians joga e querendo conter essa forma do Corinthians jogar. E até o momento, no primeiro tempo, conseguiu fazer isso. O time do Fluminense foi taticamente muito bem organizado pelo Abel Braga. Só que o Corinthians não conseguia chegar das maneiras mais comuns que o Corinthians chegava, foi na bola aérea, na cabeçada do Balbuena, que conseguiu o gol da vitória. E aí, com a disciplina tática do time que o Carille montou, conseguiu manter esse resultado e já é a maior sequência invicta de um começo de campeonato brasileiro. E igualou o Flamengo de 2011, que foi perder também só na 17ª rodada, né? E engraçado que o Flamengo agora é exatamente o próximo adversário do Corinthians. Vamos ver se o Corinthians vai superar essa marca ou se o Flamengo vai fazer questão de manter o recorde ao lado do Corinthians. Verdade, o Corinthians que pode aí alcançar a maior marca invicta da história do próprio clube, né? Da década de 50 ou 60, se eu não me engano. Ainda está em 30, se eu não me engano são 36 ou 37. Então, Corinthians aí muito bem na temporada, com essa vantagem aí, aguardando então o jogo do Grêmio na noite desta segunda-feira contra o São Paulo, que a gente cita daqui a pouquinho. Vamos falar então agora da vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Sport na Arena Pernambuco. Palmeiras com alguns jogadores alterados, né? Quer dizer, fez algumas substituições para que o técnico Cuca tem feito muito isso, né? De dar oportunidade para outros jogadores, até porque quarta-feira tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, né, Ângelo? Mas conseguiu fazer os gols ali com o Keno. O primeiro gol foi de quem mesmo? Do Palmeiras? O primeiro gol foi exatamente do Bruno Henrique. Bruno Henrique jogou muito bem, né? Fez o gol de cabeça, depois deu o passe pro gol do Keno. Enfim, Palmeiras também entrando nos trilhos, pelo menos fazendo o elenco rodar e mostrando o valor do grupo, né? Mostrando o valor do grupo, o Palmeiras foi muito bem e pode-se falar também que o Sport foi bem. Foi um jogo que o Palmeiras dominou o primeiro tempo, conseguiu fazer os 2 gols. Até acho que o lançamento foi do próprio Bruno Henrique para o Keno fazer aquele gol, foi um belo chute cruzado, um belo de um gol do Palmeiras, que foi o segundo gol, né?
O Palmeiras foi bem, é o que a gente fala sempre, qualificando o elenco do Palmeiras, tem um elenco bom, não é só quantidade, é qualidade também. Então quem entra tem dado conta do resultado. O Palmeiras fez o Sport vinha numa sequência legal no Brasileiro, né? Deu uma reagida boa com o Luxemburgo, acabou perdendo até a posição para o próprio Palmeiras, né? Então foi um jogo bom, um jogo parelho. O próprio Sport perdeu algumas oportunidades, teve bola na trave, cobrança de falta do Diego Souza, tudo, e acabou não fazendo. Acabou pecando. Quem não faz, tomou os gols. Teve chance no final ainda de buscar pelo menos um golzinho, ou até dependendo como fosse depois desse primeiro gol de chegar, o empate, mas não conseguiu. E méritos Palmeiras, né? Foi pro quinto lugar já e tá mostrando que tem um elenco qualificado mesmo. Jailson assumiu a posição no lugar do Praz, já desde a segunda rodada consecutiva. O Daverson estreou no ataque, né? Devido também às impossibilidades do William, do Borja e do Dudu de jogarem, né? O William, que está lesionado, vai ficar em um longo período afastado. O Borja e o Dudu estavam suspensos. E, enfim, mas o Palmeiras mostrou seu valor e agora tem um compromisso importantíssimo pela Copa do Brasil, né, Marcelo? Verdade, o jogo contra o Cruzeiro é bem importante, ainda mais pela vantagem que o Cruzeiro conseguiu jogando aqui, aquele jogo que foi 3-3, então um empate até 3-3 já valoriza o Cruzeiro, que por jogar em casa também tem a vantagem da vitória, e o Palmeiras demonstrou bastante a força do elenco realmente no jogo contra o Sport, e por ser um time bem alternativo montado pelo Cuca, com a entrada do Bruno Henrique numa função um pouco mais de armação, o Jean retornando ao time na sua posição de origem, que é de volante, o Palmeiras deu liga a esse elenco alternativo. O Eric e o Keno, os dois jogando mais aberto, também foram muito interessantes, bem incisivos, e o Daverson na sua estreia não foi uma atuação de gala, não foi aquilo que muita gente esperava, mas ele demonstrou que era aquilo que o Cuca queria, um jogador de muita dedicação tática e muita movimentação. Várias vezes, apesar dele ser escalado centralizado, você via ele puxando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e acho que talvez faltou um pouco de entrosamento realmente na questão do Daverson, porque ele se mostrou um pouco afobado, cometia algumas faltas, um pouco de excesso de vontade, mas acho que isso daí com o tempo vai ser corrigido. Acredito que sim também. Então, quarta-feira, Palmeiras e Cruzeiro pela Copa do Brasil. E falando agora a respeito da vitória do Santos, uma vitória maiúscula sobre o Bahia, 3-0, 3 gols do Bruno Henrique, o homem de 3 milhões, como cita o nosso amigo Wilson Moço, né, Ângelo, que conseguiu aí marcar os 3 gols. O Levir Coupe até deu uma cornetada dele, né, depois do jogo, falou que foi um dos piores em campo, mas, pô, fez 3 gols e construiu essa vitória santista. Para não deixar com muita moral o jogador, né, o Levir dá uma quebrada nesse ânimo todo, né? Mas fez uma grande partida. E há de se enaltecer também a participação do Lucas Lima, principalmente no segundo gol, que ele foi briga dali, deu até um drible de calcanhar ali, fez uma grande jogada e o Santos conseguiu um excelente resultado. Até pro ritmo que o Santos impôs, pro horário da partida, que foi às 11 horas da manhã no domingo, em domingo de sol em São Paulo, estava aquele calor absurdo. Mas você quer não dar uma influenciada, o Santos mostrou muita gana, foi um time aguerrido que a torcida quer ver mesmo. Pacaembu cheio, como sempre. Acho que o Santos deveria desistir de jogar na Vila Belmiro, fazer joguinho menor só na Vila Belmiro. Não adianta, traz para a capital que você vai ganhar mais dinheiro, vai encher mais estádio. É claro que o torcedor santista que mora na Baixada não vai gostar disso, mas o da capital vai e tem mostrado sempre quando o Santos joga de manhã, tem acompanhado. Então foi uma grande exibição do Santos, um resultado importantíssimo nessa briga para alcançar o Grêmio ali, para estar na briga pela vice-liderança do campeonato, ou quem sabe até chegar na ponta, né? E adicional terceira, a atuação do goleador e a atuação principalmente do Lucas Lima, que eu gostei bastante da atuação dele. É verdade, usando esse gancho da torcida, na semana passada, Santos e Chapecoense na Vila levou um pouco mais de 5 mil pessoas. Esse jogo Santos e Bahia no Pacaembu foi um público 7 vezes maior, foram 35 mil pessoas, então realmente há muito de se pensar nessa questão do Santos jogar mais na capital, não deixar abandonar de vez a Vila Belmiro, como o Ângelo bem disse, mas conseguir conciliar mesmo, trazer quanto mais jogos aqui para a capital. E foi bonito ver famílias, domingo de manhã no Pacaembu, é aquela tradição, resgatando mesmo, né, aquele futebol de domingo de manhã, depois as famílias vão almoçar juntas, todo mundo camisa do Santos, muito bonito de se ver. Marcelo, fala um pouquinho desse jogo e um pouquinho também dessa situação de jogo de domingo de manhã, que acho que é uma característica, é uma situação que deve ser mais resgatada. Obviamente tem que respeitar a questão de jogos no verão, que é um calor absurdo e tudo mais. Mas eu acho que agora no inverno é algo viável, né? Sim, sim. Os jogos às 11 horas da manhã muitas vezes se mostram um sucesso de público. Teve um jogo do São Paulo, acho que no ano passado, acho que contra o Chapecoense, 50 mil pessoas também no Morumbi. O Palmeiras, quando enfrentou o Vitória, também um público excelente no Allianz Parque.
É bom porque geralmente os jogos muito mais à tarde, acaba, sei lá, umas 9 horas da noite, 10 horas da noite, muita gente acaba não indo para não retornar para casa muito tarde. Agora nesse horário às 11, você chega lá, almoça exatamente isso que você falou. É um horário bom. Para os jogadores nem tanto, porque geralmente está mais sol, tem mais desgaste físico, mas para a torcida é excelente. Tem que balancear essas duas questões para ver o quão boa realmente é essa ideia do jogo às 11 da manhã. E também a questão do Pacaembu, que é aquilo que o Ângelo falou, tem mais público e tal. Só que eu acho que o Santos é de Santos, então vale a pena eles investirem um pouco mais na Vila, fazer alguma coisa pro público da Baixada assistir os jogos lá. Enquanto a partida, foi uma ótima atuação do Santos ofensivamente no primeiro tempo, e mesmo com a vantagem no placar, o Santos conseguiu manter esse resultado, porque o Bahia veio mordido para a segunda etapa para tentar alguma coisa. Porque o Bahia estava numa sequência um pouco melhor, estava mal, voltou, e aí foi pra frente. E aí brilhou o Vanderlei, mais uma vez numa excelente atuação. No momento, não tem goleiro melhor que ele no Brasil em termos de fase. E o David Braz, que por ser contestado, também fez uma boa partida. Vários desarmes, vários bloqueios muito importantes. Então o Santos deu certo defensivamente e ofensivamente nessa partida contra o Bahia. É verdade, é se destacar mesmo o Vanderlei, um jogador que está merecendo a convocação à seleção brasileira, está mais do que observado pelo Tite, pelo Tafarel, né, que é o preparador da seleção. Acho que é o momento do Vanderlei realmente integrar aí esse elenco verde e amarelo. Angelão? Não, e agora falando até da Vila Belmiro, na quarta-feira o Santos tem decisão na Copa do Brasil contra o Vasco lá. Então é hora do torcedor do Santos aparecer lá, encher o estádio e incentivar, queira que não, o Santos perder por 2-0 no primeiro jogo, vai ter que fazer pelo menos um 2-0 ali para buscar uma penalidade, alguma coisa. Então é importante que o torcedor do Santos compareça. Vamos mostrar que já que na capital a torcida do Santos tem vindo, tem comparecido, tem incentivado a equipe, a torcida do Santos na Baixada tem que fazer a mesma coisa, tem que encher a Vila Belmiro, são 15 ou 16 mil lugares no máximo, encher aquele estádio e incentivar a equipe para continuar na Copa do Brasil, né? Verdade, esse jogo que o Ângelo se referiu, decisão pela Copa do Brasil, então torcida santista tem que dar resposta para a torcida da capital também, né? Mostrar que a Vila é a casa do peixe e lotar a Vila num jogo tão importante pela Copa do Brasil. E o São Paulo não entrou em campo nesse fim de semana porque encerra a 16ª ou 7ª rodada, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, isso, nesta segunda-feira, contra o Grêmio, um jogo no Morumbi, um jogo em São Paulo ainda na zona de rebaixamento e o Grêmio vice-líder tentando ali encostar no Corinthians, né, Angelão? O Grêmio vem numa fase muito boa, né? É um adversário complicadíssimo para o São Paulo. Acho até para o São Paulo, e o São Paulo precisa do resultado para sair da zona de rebaixamento, uma vitória simples já tira o São Paulo da zona de rebaixamento. Então vai ser uma briga boa ali. Eu boto mais fé no Grêmio, para falar a verdade. Pela sequência que tem vindo e o São Paulo com a irregularidade, não dá para, se você pegar ali, for olhar os números, for olhar os últimos desempenhos, tudo, é Grêmio na cabeça. Mas o futebol não tem essa, né, não dá para você colocar isso aí na ponta da chuteira, em estatística, né? Então, vamos ver o que vai ser. O que você acha, Marcelo? Obviamente que muita gente que vai ver o programa nesta terça o jogo já vai ter acontecido, mas o que dá para prever do jogo? Olha, eu acho difícil, porque o São Paulo voltou a vencer no jogo contra o Vasco no meio da semana, só que também não foi uma atuação de gala, não foi um adversário tão difícil, porque o Vasco ainda está oscilando bastante nessa temporada, e o Grêmio é um adversário que está um pouquinho mais estabilizado, é um adversário que está na vice-liderança já faz um tempo, está brigando lá nas cabeças. Então o São Paulo realmente vai mostrar agora se com o Dorival vai reagir ou se o jogo contra o Vasco foi um ponto fora da curva para essa temporada do São Paulo que até agora está decepcionante. É verdade. Bom, vamos mudar o foco agora para o futebol regional. A gente teve rodada do Campeonato Brasileiro da Série D neste fim de semana. O São Bernardo foi a Porto Alegre, ficou no 0-0 com o São José pela primeira partida das oitavas de final da competição e trouxe aí um resultado... De que forma você analisa esse resultado? Um bom resultado para o jogo aqui de volta em São Bernardo, que vai ser sábado no 1º de maio? Ou teria sido importante ter feito pelo menos um gol mesmo que ficasse no empate? O que você acha, Angelão? Eu acho que foi igual contra o Metropolitano. Um empate por 1-1, pelo menos, teria sido um melhor resultado. Não que no 0-0 não tenha sido. Conseguiu segurar o time da casa, isso foi importante, não perdeu, que é o principal. Até que aqui ainda tem que tomar cuidado o quê? Tem que fazer um gol, tem que tomar cuidado para não tomar também. Então esse vai ser o grande problema do São Bernardo aqui em casa, entendeu? É importante que a torcida participe, dê todo o incentivo dela, porque o São José é uma boa equipe, o São José dominou o primeiro tempo lá em Porto Alegre, nesse primeiro jogo. Teve a oportunidade de fazer os gols ali, até uma boa vantagem, dependendo, tinha um 2-0, dependendo, mas o São Bernardo conseguiu segurar o time da casa também e trouxe esse resultado para cá. Vai ser um jogo complicado, não adianta.
Acredito que o São José vai jogar em cima dos erros do São Bernardo, e principalmente jogando contra-atacando. Vai deixar o São Bernardo atacar até para jogar em casa, o São Bernardo ir para frente para tentar contra-atacar. Então o São Bernardo vai ter que tomar muito cuidado nesse jogo, acredito. O goleiro Luiz Daniel fez uma excelente partida, garantiu aí o resultado para o São Bernardo. O técnico Wilson Júnior promoveu uma mudança na dupla de zaga, né? Saíram o João Francisco e o Thiago Gasparetto, entraram o Dogão e o Douglas. Ele me disse, eu conversei com ele neste domingo, ele falou a respeito justamente porque os dois vivem um bom momento, ambos se recuperaram das lesões e estão num bom momento também. O jogo deles encaixa melhor com o ataque do São José, então ele preferiu por essa mudança, manteve o Fernando também no ataque, acabou não fazendo alteração ofensiva. Então o São Bernardo soube realmente se adaptar ao estilo de jogo e também ao campo lá do Passo da Areia, que é um campo sintético. E, enfim, agora decide tudo aqui em São Bernardo. Vamos, antes de eu chamar o comentário do Marcelo, ouvir o que o Wilson Júnior disse a respeito do jogo e do jogo da volta também aqui em São Bernardo. Escuta aí. Nos 30 minutos do segundo tempo para lá, a equipe foi muito bem no jogo, no sentido de chance de gol. A equipe controlou muito bem o jogo, numa marcação, jogando mais numa transição defensiva. E a equipe se comportou muito bem. Não tem nada resolvido, é time do São José. É muito técnica, né? Então, mas foi um excelente resultado. Bom, então aí as considerações do Wilson Júnior. Marcelo, enfim, é mais ou menos isso aí, né? Realmente não tem nada ganho, como o Wilson Júnior bem colocou. O São Bernardo tem que tomar cuidado porque não jogou defensivamente muito bem contra o Metropolitano no jogo aqui no 1º de maio. Levou muitos levou uma quantidade razoável de gols e com 0-0 no jogo de fora, o São Bernardo tem que ter muito, mas muito cuidado para não levar gol. Eu acho que esse é o caminho para conseguir a classificação para as quartas de final, é não levar gol no 1º de maio. E o São Bernardo tem que trabalhar um pouco nisso. Conseguiu segurar a pressão lá, vamos ver se agora nesse fim de semana o São Bernardo consegue repetir o feito. Com todas essas opções defensivas que o Wilson Júnior tem à disposição, ele pode trabalhar muito bem ali, né? Entre esses 4 que eu citei, né? Então, o João Francisco, o Thiago Gasparetto, o Dogão e o Douglas. Tem o Júnior também, que é um excelente jogador, então tem bastante opção defensiva, né, Ângelo? E assim como o Ângelo disse, né? A torcida realmente deve comparecer ao estádio 1º de maio, os ingressos estão com valor bastante convidativo, 10, 20 e 50 reais, todos esses com direito a meia também. Então, enfim, 15 horas, 1º de maio, o São Bernardo, acho que todos esperamos que esteja realmente um caldeirão aí para fazer a diferença em prol do Tigre. As torcidas já começaram movimentos nas redes sociais, convidando amigos, parentes, para que realmente o estádio 1º de maio esteja bonito aí e a torcida empurre o Tigre às quartas de final, que aí vai faltar só mais um degrauzinho para o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, que tão importante seria, né, Ângelo? Seria maravilhoso, um time da região de novo na elite brasileira. Já tem desde o Santo André, né, que a gente não tá... Teve o São Caetano, o Santo André, depois já não vimos mais ninguém. Então seria maravilhoso para a região e maravilhoso para a história do São Bernardo também. Uma história até mais ou menos recente, um clube que veio galgando posições, conquistou alguns títulos e merece estar brigando por essa vaga na Série C da brasileira. É verdade. Bom, vamos mudar o assunto agora para a Copa Paulista, né? Os 2 representantes do Grande ABC também entraram em campo neste fim de semana. Aliás, começou na sexta-feira já, né? Com Água Santa 2, Taubaté 0. E o São Caetano visitou a Portuguesa, conquistou um grande resultado por 3-2. Vamos começar falando do Azulão, Angelão. O Azulão que conseguiu ali com um gol do Hermínio aos 45 do segundo tempo, né? Um gol de pênalti, vencer a Lusa por 3-2. A gente até brincava na sexta-feira, né? Um confronto que já foi por Série A e Série B do Brasileiro, já foi por Campeonato Paulista, hoje pela limitada ou fraca Copa Paulista. Infelizmente, os dois clubes, a Portuguesa principalmente, né, entraram numa derrocada tremenda, a Portuguesa com dívidas milionárias, com risco de leilão do Canindé. Então é triste ver a Portuguesa nessa situação. O São Caetano foi uma situação, quer que não, foi caindo, mas é uma situação mais estável do São Caetano. Então, para nós nos acostumamos a ver o São Caetano num nível mais intermediário, é claro, chegou na elite, ficou bem, depois voltou para intermediário, não pega tanto, mas ver uma Portuguesa que esteve lá em cima, agora está jogando lá embaixo, é complicado a Portuguesa também, né? É muito sentido isso daí. A Portuguesa foi eliminada na primeira fase do Brasileiro da Série D, na Série 2 não conseguiu subir, né? Então é triste de ver isso daí. Mas o São Caetano conseguiu um importante resultado, a Portuguesa era o único time invicto na competição ainda. O São Caetano fez um 1-0, né? Tomou a virada e depois... 2 gols do Marcelinho Paraíba, inclusive, da Portuguesa, 2 gols do Marcelinho Paraíba, um cobrando falta, né? Isso. E
O São Caetano conseguiu a virada, os 2 gols do Hermínio no final. É importantíssimo o resultado. O São Caetano agora está mostrando mesmo que aquele time que foi campeão da Série A2 não foi por acaso. Um time que tem um conjunto muito bom. O elenco, então, é sensacional. Né? O time está totalmente entrosado. Então, agora eu acho que a sequência é São Caetano mostrar mesmo que veio e brigar pelo acesso de novo. Né? Brigar pelo acesso, não, pelo título, né? Que aí vai poder disputar a Série D do Brasileiro. E o time é muito bem encaixado pelo Luiz Carlos Martins. Não há o que falar. O português também vinha muito bem. Mas agora, fase por fase, eu acho que a do São Caetano é melhor, né? Essa é a segunda vitória seguida, depois de três empates, né? Então, acho que agora o São Caetano mostrou que veio e vai embalar nessa sequência agora, eu acho. E o Água Santa, que o jogo que você fez na sexta-feira, né, Marcelo? Venceu com 2 gols do Anderson Bartola, um Taubaté que tinha conseguido empatar com o São Caetano lá e dessa vez acabou vazado pelo Netuno e derrotado. É verdade, o Taubaté fez uma partida de mandante, botando pressão em cima do Água Santa. O Água Santa cansado, porque na terça-feira teve o duelo entre o Água Santa e o São Caetano. Foram só 2 ou 3 dias de descanso até viajar para Taubaté para enfrentar os donos da casa. O Água Santa se limitou a defender. Na maior parte do tempo levava algum perigo. O Jorginho, por mais que ele tivesse comentado de ter que poupar jogadores, ele colocou quase o mesmo time titular. A única mudança foi a entrada do Romarinho, que é um jogador que ele já vê elogiando nas últimas partidas. E o Água Santa conseguiu ser efetivo quando precisou. O Anderson Bartola, que foi uma grata surpresa para esse time do Água Santa. Desde a entrada dele, ele tem sido excelente, marcou gol nos últimos 3 jogos. Fez o gol da vitória, fez o segundo gol. O Água Santa parece agora estar reencontrando o caminho após perder no meio de semana para o São Caetano. Só falta agora o Jorginho encontrar os 11 titulares, que parece estar cada vez mais próximo de encontrar essa escalação ideal, o time. Verdade, ambos na zona de classificação, a segunda fase da Copa Paulista, então esperar aí o bom desempenho dos times do Grande ABC também nessa Copa Paulista. E mudando agora o assunto para o Campeonato Paulista da segunda divisão, que a gente também tem ainda 2 representantes da nossa região em disputa. O Sport Clube São Bernardo recebeu o Oswaldo Cruz e venceu por 2-0, enquanto o Mauense trouxe um grande resultado lá de Jaú contra o 15, ficou no 2-2, né, Ângelo? É um ótimo resultado para o Mauense, é claro, o time não venceu ainda, né? Perdeu a primeira partida aqui para o América, acabou empatando a segunda. Não deixa de ser um grande resultado, mas precisa vencer, né? Não tem jeito para conseguir classificação. Está 3 pontos atrás dos líderes, então isso aí não é legal. É claro, tem muito jogo pela frente nessa fase, mas é um grande resultado para o Mauaense. E o Esporte Clube de São Bernardo mostrou que aquela campanha, claro, perdeu na última rodada a liderança, mas mostrou que a ótima campanha na primeira fase não foi em vão. A gente já falava disso aqui, que o Sport Clube São Bernardo tinha que mostrar isso também na segunda fase, agora está mostrando, já está liderando o grupo dele. E é um resultado que não surpreende, para falar a verdade. Vamos ver se os times vão continuar agora para poder garantir a classificação na próxima fase, né? O Sport Clube São Bernardo, que havia empatado com a Francana lá em Franca por 0-0, agora, como o Ângelo disse, chegou à ponta da sua chave, enquanto o Mauense tem um pontinho ali. O que você pode dizer dessa segundona, Marcelo? Por enquanto, o Mauaense tem a sorte do grupo estar um pouquinho embolado ainda, tá? Os 2 primeiros com 4 pontos, o Mauaense e o último colocado estão com 1 ponto, me esqueci qual que é a última equipe. E no grupo do São Bernardo também está dividido em 2 bloquinhos, né? Tá o Vossen e o São Bernardo com 4 pontos, a Francana e o Oswaldo Cruz só com o empate que eles conseguiram na primeira rodada. Então, ainda tem 4 jogos nessa fase de grupos, né? Dá para considerar que tem bastante coisa para acontecer, mas o Sport Clube São Bernardo já está conseguindo caminhar bem e quase garantir uma vaga na próxima fase. O Mauense tem um caminho para percorrer ainda, mas vamos ver como vai ser a próxima rodada, porque tá difícil, vai ter bastante coisa ainda pro Mauense e não tá tudo perdido ainda não. A chave da Locomotiva é muito mais forte realmente, então esperar e torcer aí para que se recupere e consiga voltar aos trilhos aí a Locomotiva Mauense. Falando então, agora mudando um pouquinho de assunto, né, saindo do futebol, falando da medalha de prata que o Brasil trouxe, aliás, conquistou, né, no Mundial de Esportes Aquáticos lá em Budapeste, no revezamento 4x100, né, o quarteto formado por César Cielo, Bruno Fratos, Marcelo Chierghini e Gabriel Santos faturou aí a medalha de prata, ficou a 0,28 segundos atrás dos Estados Unidos, né, Gelão? Foi ali na braçada que a equipe brasileira conseguiu essa medalha de prata, o ouro muito perto. É um excelente resultado para a natação brasileira, principalmente para o César Cielo, né? Que não conseguiu disputar a última Olimpíada, então ele está precisando mostrar que ele tem condição ainda de competir em alto nível. Então é um resultado que já dá uma moral muito grande, não só para ele, mas para os demais participantes, mas também mais integrantes da equipe brasileira. E tá brigando com os Estados Unidos é sempre bom, né?
Pena que a medalha não veio, Verdade. a de ouro não veio. Mas a prata também já é de se comemorar e muito, né? Sem dúvida, Marcelo. O revezamento, pelos próprios nadadores, já falam que é a prova mais importante da natação, o revezamento 4x100. Uma medalha de prata ainda mais tão perto dos Estados Unidos nunca é um mau resultado, né? Podia ser o ouro, mas até aí a prata está de ótimo tamanho também. E foi legal destacar o próprio César Cielo, depois da prova, ele comentou que está orgulhoso de fazer parte dessa equipe e ressaltou que os outros 3 nadadores que estavam com ele são de uma geração um pouco mais jovem, e ele falou que tem muita fé no futuro da natação. Ele, que é um dos principais nomes atualmente, falou que o futuro parece que vai continuar melhor e quem sabe não vem uma medalha de ouro nos próximos mundiais. É isso aí, seria ótimo conseguir manter ou pelo menos voltar a natação brasileira ao alto nível, né? O Brasil que já teve Gustavo Borges, Xuxa e tantos outros bons nomes, ia ser ótimo, né? Thiago Pereira, enfim, ia ser ótimo conseguir ter essa renovação de valores na natação. É isso aí. E terminar o programa falando a respeito dos jogos regionais, né? A edição de número 61 está sendo realizada aqui em São Bernardo do Campo até domingo, né, Angelão? Dia 30, são aí diversas modalidades, são 25, né? 22 modalidades. 22 porque modalidades. Tem mais de 20 lugares em São Bernardo que estão recebendo aí as competições. E é importante, né? É uma competição que reúne aí atletas, muitas vezes aqueles que não têm tanto espaço, tanto holofote, mas que também tem qualidade, né? É uma grande porta de entrada, né? É uma grande porta, já começa a mostrar ali um potencial, classificando a cidade vai para o aberto, os jogos abertos que são mais importantes ainda. Então é um caminho que o atleta tem que seguir, eu acho, até importante na carreira do atleta. Começa ali nos regionais, faz o aberto, depois vai para outras competições. E aqui não está sendo diferente, são 5.000 pessoas participando dos Jogos Regionais de São Bernardo. São Bernardo é favorita ao título, né? Mais uma vez, né? Está buscando, acho que é o tetracampeonato. É o Penta seguido. Né? O Penta seguido. Então é a favorita. Está investindo bastante em esportes, São Bernardo tem investido bastante em esportes. Ao contrário de São Caetano, que deu uma reduzida, né? Tinha dado uma reduzida, na verdade estabilizou e ficou, né? São Bernardo não, continuou investindo. Então acho que é muito importante que a população também compareça para assistir esses jovens, né? Para ver esses nomes que estão brigando aqui. Claro, tem os nomes, tem aqueles que já estão rodados, que na Tuzanete, né, que está participando, tem os nomes rodados, mas tem também aqueles que estão começando, e é importante que a população dê incentivo para esses atletas, né? Verdade, entrada gratuita, né? Ou seja, a população pode acompanhar a programação, os locais de jogos, está tudo no site da Prefeitura de São Bernardo, tem um hot site dos jogos regionais, tem toda a programação lá, é bacana, seria muito importante comparecer para prestigiar aí novos ou consagrados atletas, né? São Bernardo também tem a Daniela Hipólito, ginasta, tem a Guilin, mesa tenista, ambas atletas olímpicas, né? Então seria muito bacana realmente que esses atletas tivessem esse reconhecimento e esse apoio da torcida nos jogos regionais também, né, Marcelo? É bem importante o público comparecer, ainda mais pela entrada ser gratuita, aproveitar e conhecer também a excelente estrutura esportiva que São Bernardo tem, com o centro de ginástica, o polo esportivo, é tudo muito moderno e é tudo de alto nível, tanto que vários esportes estão começando a vir para São Bernardo por causa dessas novas instalações, e é bom o pessoal conhecer, ver o pessoal que daqui a alguns anos pode representar o Brasil numa competição de nível um pouco mais internacional, e também ver o Arthur Zanetti, ver a Daniela Hipólito, ver esse pessoal um pouco mais consagrado que está representando aqui a nossa região. É verdade. Bom, então o Diário Esportivo fica por aqui nessa segunda-feira. Destaques finais, Ângelo? Lamentar a morte do Valdir Pérez, do goleiro, né? Campeão brasileiro pelo São Paulo, 3 vezes campeão paulista. Eu recordo muito, engraçado, né? Ficou uns grandes momentos que ele teve na carreira, mas eu lembro muito da Copa do Mundo de 82, eu falando para você. Aquele gol que ele tomou contra a União Soviética, logo na estreia da seleção brasileira. Felizmente o Brasil conseguiu virar o jogo, mas ficou marcado, né? Ele tinha ido para a Copa de 74, 78 como reserva, 82 como titular, começou como titular, até muito contestado. Se falava muito do Leão, por causa da boa fase do Leão. E o Valdir tomou aquele gol, aí já se criou daquele pânico, falando, putz, já não era o preferido e ainda vai tomar um frango desse, né? Mas o Brasil virou o jogo, acabou perdendo para a Itália, não por culpa do Valdir Pérez, e há de se lamentar muito, foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Infelizmente, um infarto fulminante, e até chama a atenção, eu cheguei a falar para você, né? Os caras que jogam bola estão tudo tendo problema do coração, o Valdir Pérez foi embora, o Marcos foi operado, com problema no coração, toma cuidado eu, né? Que não sou esportista, e os caras que jogaram, que se cuidaram a vida inteira,
estão com esses problemas, né? Mas é de se lamentar muito a morte do Valdir Pérez. É verdade. Marcelo? Eu acho interessante convidar o pessoal de São Bernardo para acompanhar não só os jogos regionais também, mas comparecer ao 1º de maio para esse jogo que, mais uma vez, é um dos mais importantes da história do São Bernardo, o jogo contra o São José, porque se passar só falta um degrau. E jogar uma Série C, não só para o time de São Bernardo, mas para a cidade, seria excelente. Voltar a ter um time da região numa divisão mais elevada, voltar a ter a cidade pela primeira vez com mais destaque no cenário nacional do futebol. É importante e mais importante ainda, a torcida tá lá para testemunhar esse momento que pode ser histórico. É isso aí, reitero então as palavras do Marcelo. Torcida São Bernardense, vá ao 1º de maio, compareça, né? Assim como a gente teve a final da Várzea agora neste domingo, entre DR e Nacional, né? Com o título do Nacional, o 1º de maio lotado, absolutamente lotado com a torcida da Várzea. Seria muito importante que esse pessoal do futebol amador também comparecesse ao futebol profissional, porque o São Bernardo tem uma das várzeas mais importantes e poderosas do estado, do país. Por que não esse público também comparecer, deixar um pouquinho de lado qualquer tipo de diferença, de partido? Nada disso vale a pena. O que vale mesmo é o futebol da cidade, que está precisando do apoio da torcida. O time está dando resposta e seria realmente importantíssimo ter o São Bernardo na Série C do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, o Diário Esportivo fica por aqui. Continue interagindo e acompanhando nossas edições impressa e online, e também nas redes sociais, a partir do e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br, no Instagram, @esportesdgbc. E é isso aí, semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do esporte nacional e internacional também, tá certo? Uma boa semana a todos, um abraço, valeu, tchau!